Vai viver. É só ver essa reunião hoje. Estão falando de um empreendimento gigantesco. Quantas pessoas tem aqui? Ninguém vem. Ninguém está nem aí. Vai reclamar. Ah, não tem preso no trânsito, não tem mais lixo. Mas essa justamente é a condição que a gente sempre bate aqui no Mundial. É a condição, como você falou assim, vai ter uma associação que vai cuidar desse cantinho aqui. É muito importante saber que nós estamos dentro de uma APA, né? De um terço do território de Campinas. Quer dizer, Campinas respira isso daqui. Porque dentro desse castelinho se forma uma condição para preservação. Sai dali a 1000 por hora, sabe? Detonando. É essa condição. Nós estamos dentro de uma APA. Isso é muito importante as pessoas saberem. Por quê? Porque elas vão circular aqui, elas vão viver aqui, né? Quer dizer, ela tem uma trilha aqui, quer dizer, a gente tem a história aqui, mas principalmente saber que a APA é a produção de água. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e que, só para finalizar, e que isso não está muito contemplado ali. Você fala sobre a condição do castelo fechado, mas toda essa ampliação. Eu acho que, desculpa o seu nome, É Sandra. Legal a sua observação, Sandra. E eu acho que o histórico da APA, e eu estava na equipe de 96 que fez o plano de manejo, e eu lembro que uma das consultoras que orientou isso, a professora Roseli da Unicamp, apesar da gente ter concluído aquele plano e querer muito que ele vingasse, levou quase 5 anos até que ele virasse a Lei 10.850, que para aquela época foi um avanço enorme, né? Mas a Roseli falava que o objetivo principal tinha sido atingido, que era que as pessoas soubessem que moravam numa APA. E aquela discussão, aquele movimento que veio de 92, desde o decreto, e que ela achava que em função de tudo aquilo, então o Pedro eu sei que participa desde essa época também, né? A Cláudia também participa desde essa época, então eu acho que é mais um passo, é importante. A questão da associação, isso é um comprometimento importante do empreendedor, porque no fato é quem vai custear. Difícil isso, porque a área que fica fora do muro, muitas vezes a prefeitura tem que cuidar. E muitas vezes a prefeitura, a gente sabe, tem dificuldade de recursos, às vezes acaba não dando a manutenção que deveria dar o cuidado. Então, a questão financeira aí nesse ponto é importante, a associação vai ter que cuidar, mas o espaço é o espaço fora do muro. Então, porque a sociedade, como vai falar, quer dizer, não pode ser apropriado esse espaço para uso particular, ou seja, Mas não só desse espaço, Paulo, é muito importante que a pessoa saiba que ela está chegando numa APA, que ela vive numa APA, sabe? Que existem todas as condições fora dali. Porque ela está devendo para a APA, foi feito um estrago para ela poder morar na APA, então ela tem que contribuir para a APA. Justamente. Ela chega devendo. É pontuar essa condição de pegar uma cã e saber que ela tem que andar a 30 km por hora para não sair um poeirão daqui. Porque é isso que a gente vive aqui. Os condomínios não sabem que eles moram numa APA. Muitos condomínios não sabem que moram numa APA. Né? E é isso, quer dizer, sai do castelo e isso daqui vira uma festa, sabe? É só para... essa condição de educação ambiental e passando... É muito importante, Fato, né? De chegar ali, mas chegar ali a gente já está no ar. É só para completar, o condomínio aqui, o Botânico, é um dos mais antigos, e tem vizinhos que são dos mais antigos e não sabem, foi conversar sobre a APA, não sabem que estão no APA. Então só por aí você deixa. Com tanto, né? Desculpa, gente, eu estou chegando agora. Sou ninguém. Eu sou só moradora, vizinha. Meu nome é Bebel, eu sou gestora ambiental há muitos anos e trabalhei muito tempo tanto na CETESB, quanto no Ministério, quanto em empreendimentos. Chega, né? É uma área que eu gosto de atuar e que me mexe mesmo, né? E agora eu estou morando dentro de uma área. Se não bastasse também é uma área histórica, né? Então isso aqui é um paraíso. O que eu percebo é o seguinte, esse tipo de empreendimento é um empreendimento que já tem um avanço em relação à maioria, que é ter essa consciência. Isso já é um ponto para mim bastante positivo, né?
todo mundo querendo entender que isso é uma área de preservação, que tem uma aba, que é importante e tudo mais. O que me preocupa é exatamente o dia a dia, né? Na hora de você comprar a geladeira, fica todo mundo perguntando quanto que ela custa. Mas eles esquecem de saber quanto é que ela gasta ao longo da vida, né? E morar num lugar desse é isso, quer dizer, quanto custa esse lote, o que você está comprando, onde é que você está se inserindo e como é que você vai manter isso depois. Porque a minha experiência nessa área de implantação de qualquer coisa ambiental é a seguinte: tem dinheiro para fazer e depois ninguém quer manter. Então essa é a história do meio ambiente neste país, não é só em São Paulo, é no país. Então o que me preocupa é o seguinte: será que não teria como, ou teria um compromisso que se pudesse fazer para que a cartilha, em vez de ser de orientação, ou para que a escola de estudo, a escolinha de educação ambiental, em vez de ser uma mera projeto de poucos, né? Será que isso não poderia virar um compromisso regulado, normatizado, para que as pessoas que morem no condomínio também tenham não só a sua parte de receber, né, o bem-estar de onde estão morando, mas da obrigação de manter aquilo ali. Sabe, eu acho que não é só do empreendedor, não é só da prefeitura, tem que ter o morador compromissado. O que eu vejo é que são poucos os condomínios que eu conheço em que o morador compra o seu lote e sabe da sua responsabilidade como coletivo, porque ele cuida do seu lote. Sim. E se tem uma coisa que o Brasil está carecendo faz bastante tempo, é de um contrato social mais forte. Todo mundo cuida do próprio pescoço, ninguém quer saber, né, que o pescoço, né, segura cabeças que pensam e essas cabeças agem em coletividade. Então, para mim seria bastante interessante que houvesse um esforço da Congeapa, dos moradores, das pessoas que se interessam, para que este condomínio fosse uma coisa de vanguarda e abrisse um precedente legal onde as pessoas se comprometessem nas suas escrituras, nos seus compromissos. Porque ter associação é ótimo, daí o cara fica com uma associação para colocar ponto de ônibus dentro da bosta do condomínio. Quer dizer, a associação é feita, mas ela age pro lado errado da força, quer dizer, estraga tudo. Sabe, com um estatuto bem montado, com objetivos a serem atingidos, que isso fosse normatizado, que isso fizesse parte da regra de ocupação. Né? Porque o empreendedor, ele entra, ele abre, depois ele sai, ele não pode arcar com isso. A prefeitura tem que manter isso pro resto da vida, é fechada, não vai manter. Então, cabe isso ao morador, cabe isso ao... Desculpa, eu sei que... A gente procurou, então, inovar nesse empreendimento, esse conceito. Além das associações que você está chamando de castelo, e você tem toda a razão, porque as pessoas vivem dentro do seu muro e não quer saber o que acontece fora, e exemplo disso é que nós aqui, empreendedores, até hoje, estamos mantendo todo o entorno do Santa Helena, todas aquelas áreas públicas, porque a prefeitura, e a gente tem que reconhecer, por falta de recurso, ela prioriza. Vontade. Talvez, não sei se é vontade, mas eu também não vou entrar. Ela prioriza talvez as camadas sociais. Então o que nós fizemos? Além das associações internas, existirá uma associação master, que tem o princípio básico de gerar a política ambiental e a política de segurança. E parte dos recursos que essa pessoa no seu castelinho recolher, vai para essa associação master, para cuidar dessa preocupação. E eu acho interessante isso que você está dizendo, e eu, sem conversar com os meus pares, gostaria que alguém do Congeapa pudesse vir a participar dessa associação master junto com a gente. Aliás, um dos grandes defeitos do poder público é que ele é muito rigoroso na aprovação, mas não fiscaliza nada. Foi a primeira coisa que eu falei. Eu sempre fui justamente o contrário. Será que a gente como cidadão, a gente como cidadão não poderia ter um papel também fiscalizatório? Lógico, porque, eu acho que isso é muito colocar os ovos na mão dos outros. Então, se nós tivermos sucesso, finalizar o registro, o empreendimento, acredito que se vocês quiserem fazer parte da Associação Master com a gente, será muito bem-vindo. Tanto para fiscalizar, acompanhar e nos orientar com relação à questão ambiental. Emilson. Tá bom? Emilson. De novo, muitos desses empreendimentos, quando eles mexem em áreas sensíveis, APA, regulação de bacia, né, questão de enchente, arborização, tudo isso é bem sensível, né? A gente está vivendo numa área que isso aí é uma zona tampão entre esta área aqui de preservação e a cidade, né?
Da mesma maneira que os empreendimentos ruins, né, acabam se submetendo a ataques, porque não obedecem os compromissos ambientais, né, será que a gente não poderia criar um compromisso, independente de ser de cima para baixo, que ele fosse de baixo para cima, né, onde na hora de vender os lotes, na hora de fazer, as pessoas já assinassem um termo de compromisso? Sim, vai ter isso. Na escritura, Isso vai constar. na escritura. Vai constar isso. Sim, mas eu gostaria que isso tivesse um pouquinho mais de força, que fosse só um estatuto. Ó, a gente, eu acho que é uma questão que a gente pode vir, com a ajuda de vocês, aprofundarmos, né, nesse documento. Não temos nenhum problema. Isso pra gente só valoriza o empreendimento. Está em sintonia. Está em sintonia com o que nós temos. Eu acho que... mais alguma coisa? Olha, a minha experiência, a minha primeira experiência, desculpa, Cláudia. Minha primeira experiência com condomínios foi só com o Alphaville, quer dizer, coisa pouca, né? Eu conheci pessoalmente o Tacaoca, o Albuquerque, eles me detestavam, porque exatamente ele tinha um terreno de 100 metros quadrados, ele punha o trator e virava 120, era um milagre, né? Um milagre da multiplicação do terreno, porque não tinha preocupação ambiental nenhuma. Aí entra a lei de estudo de impacto, a lei de, né, para poder... ele tinha ódio de mim, porque eu planejava todos os condomínios dele desse jeito, né? Então a área de venda ficava reduzida a menos da metade. Ele queria morrer, né? Vou te matar. Não, na verdade, como ele era óbvio que a morta seria eu. Mas hoje em dia, né, o filho, né, do Marcelo, o filho do Tacaoca, não do Albuquerque, ele diz que os empreendimentos dele que dão retorno, São esses que tem mais cuidado. Com certeza. Tem 16% de área de lote vendido. 16%. O resto é área. Por quê? Porque ele não está vendendo lote, ele está vendendo qualidade de vida. Ele percebeu isso. Né? Os pais precisaram morrer para acontecer isso. Né? Então, vocês como empreendedores, eu acho que essa vanguarda poderia ser uma coisa importante, porque o Alphaville não está mais trabalhando aqui nessas bases, ele faz isso em Portugal, que lá as pessoas entendam, né? Então, sei lá, pensar em vender, não casas, né? Agradeço muito mas essa vender sugestão. qualidade de vida. A Cláudia falou alguma coisa? Eu queria, eu frequentei, né, junto com o Gustavo e a Tereza, um bom tempo lá na Lagoa da Fazenda Santana, né? Sim. Então a minha preocupação é que a hora que começar a ter muita movimentação, aquela lagoa Vai sofra sumir. mais do que Já era. já está sofrendo. Hoje ela existe, Já mas tá ela está ruim? morrendo. Eu sei que ela está do lado de fora da... Não, mas ela está jusante. Você tem toda a razão na preocupação. Então, eu gostaria de saber se vai ter um tratamento... Que são aqueles bolsões que ele falou, a gente vai ter que ficar de perto olhando isso. Tem Porque o que Santa pensar. Helena também existia isso, e o Santa Helena enterrou ela. Não, E me surpreende que ela é uma lagoa viva, porque eu vou lá de final de semana e eu jogo a vara de pesca ali, eu pego 30 peixes em 2 horas e eu solto todos eles. Mas você é um predador. Não, todos eles. Todos eles. E você tem esgoto caído ali, você tem uma lagoa de 10 centímetros já, que você pode atravessar ela inteira assim, ó. Aonde é que você vai pegar? Isso que eu vou pegar. Lá embaixo na lagoa. E ela é viva, ela é muito viva aquela lagoa. Já estão cozidos. Deixa eu voltar. Essa lagoa, ela recebe, ela tem as contribuições das nascentes, né, que estão Sim. distribuídas. E assim, uma preocupação que eu fiquei sabendo que no Santa Helene, algumas nascentes, eu não sei se foram enterradas, o que aconteceu é que existem terrenos com casas construídas que praticamente elas são casas que estão sofrendo com as nascentes brotando Mas só tem novamente. uma coisa a dizer, bem cedo. E isso me assusta, Sim. né? Porque eu acho assim, as nascentes, eu trabalhei na Secretaria do Verde e eu sei assim de muitos empreendimentos que aterraram nascentes. E o principal E é que muito ninguém triste. falou aqui, que a captação de água de Campinas está aqui nesse cantinho aqui embaixo, cadê? Está aqui, ó. Então tudo que o empreendimento fizer, toda essa calha do rio vai cair na captação de água de Campinas. E não é só a APA que vai sofrer, Campinas inteira vai sofrer. Então eu assim, gostaria de saber se todas mais as importante de vocês tudo. foram analisadas, se todas estão protegidas, né? Isso passou, né, desde o princípio, com um mapeamento muito detalhado
das nascentes, das áreas brejosas, você vê que O essas áreas... Gustavo mesmo, ele fez um levantamento, né? Dos rios, tem rio enterrado, que afunda num lugar e sobe no outro. Então, é lógico que hoje, ainda mais o olho é muito grande, não é de um só órgão, quer dizer, seja a Secretaria que é do Meio Ambiente, o antigo departamento, que foi a Secretaria hoje do Verde, a CETESB, tudo isso muito mapeado, né, e com muito cuidado. E a gente procurou trabalhar com folga, né, porque até para acomodação desses dispositivos aí de preservação de várzea. A gente, da mesma forma, o Santilei passou por licenciamento ambiental e também isso foi observado. A gente já observou em alguns outros pontos e é impressionante. Depois que você trabalha o reflorestamento dessas áreas, e que essa vegetação vai se consolidando, é notável que a infiltração, e é óbvio isso que o Nelson, um especialista, escreve isso bastante, a infiltração de água aumenta muito com relação à situação de pastagem, né? E muitas vezes esse aumento de infiltração nessas áreas fazem com que passe a água aumente nesses trechos. Então essa é uma questão dinâmica, né? Agora, logicamente, houve todo um cuidado muito grande com isso. E outro aspecto importante, falando da captação, que já está localizada aqui, o empreendimento, né, ele contribui em sua grande parte ao rio Atibaia para cá, então ajusante da captação, ou seja, não interfere na captação. Uma pequena parte que contribui para cá até foi projetada de forma a evitar os lotes unifamiliares, porque é muito mais difícil você controlar um lote unifamiliar que a pessoa vai, contrata, constrói, começa a terraplanagem, abandona, do que você pegar um lote multifamiliar onde o empreendedor tem que ir construir, ele pode ser obrigado a fazer as caixas de retenção de água pluvial, ou seja, é um condomínio que responde, ou seja, se ele fizer qualquer lá na frente dano a essa área, ele é diretamente responsabilidade, é diferente de você ter que ir atrás de 30 ou 40 lotes unifamiliares. Então, os lotes unifamiliares estão aqui e o pequeno parcela que vem para cá são lotes maiores para multifamiliar horizontal. Aonde que é o multifamiliar? Desculpa. Aqui, né, aqueles lotes que a Flávia mostrou. Comerciais. Esses daqui são comerciais. Então, que é Só tem um lá que Em cima do brejo. Aonde que é? Onde tem o brejo. Aí nesse buraco. Ali. E essa área especificamente, né, que ela está mais próxima ao Atibaia, daí a adoção de lote de 1.000 metros quadrados mínimo e com taxa de permeabilidade superior a 35% dentro do lote, isso não só regulado pela lei da APA, que já é uma obrigação, mas pelo compromisso de compra e venda, pela própria escritura, ou seja, a pessoa tem a obrigação de manter. Então, foram questões que foram sendo consideradas aí, tanto no estudo ambiental, mas principalmente nas discussões ao longo desse tempo que foram sendo feitas em cima desse projeto. Eu queria fazer duas considerações só finais, vou parar de infernizar vocês. As duas coisas que mais me preocupam nesse empreendimento hoje é a questão da água, que a gente, enquanto eu fizer parte com o GEAP, enquanto me deixarem vir aqui encher o saco, eu vou ficar em cima disso aí, porque a gente não pode, de maneira alguma, no momento de vida que a gente tem hoje, permitir que uma nascente seja soterrada, que um curso d'água desapareça para conveniência de uma estrada ou de um pavimento. Isso nós vamos ficar em cima. E é a parte da vida animal que existe nesse lugar. Eu ando nessa propriedade todos os dias da minha vida, dos 3 anos que eu moro aqui, eu faço foto de passarinho todos os dias desse lugar. Então, uma coisa que eu percebi nessa fazenda que tem hoje pouca mata, tem muita vida lá. Eu tenho 3 armadilhas fotográficas instaladas lá e todas as noites tem foto de animal andando na frente dela, que não acontece no Santa Helena lá em cima, porque está fechada a mata. Lá você tem uma mata linda, que foi reflorestada, uma mata super bonita, que não tem vida, é estéril. Você só tem a árvore, você não tem o pássaro, não vai lá, você não tem o mamífero, não vai lá. Então são as duas coisas que, como membro do CONGEAPA, nós vamos ficar em cima. O dono do terreno tem o direito total de fazer o empreendimento, tem direito de ganhar dinheiro da destinação que ele quiser, mas ele não pode matar essa vida que existe hoje lá, ainda mais sendo dentro de uma APA. A outra coisa na linha da preocupação da Bebel, nós estamos normatizando dentro dos condomínios como é que o camarada ele vai utilizar o lote. Deixa eu apresentar essa parte. Pois não. Então, com licença. Deixa eu conseguir chegar até aqui, que o joelho está muito ruim.
Mas olha, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar, passando depois não falar que eu também não sabia. É melhor aqui da Meu nome é Edson Franco, eu sou pai do Eric, que talvez conheçam, eu sou avô da Camila, eu sou pai da Suzy, vamos dizer assim, vocês devem ter tido contato através do Santa Helena. Eu, octogenário, nasci em Campinas, estudei em Campinas, eu acredito que o pai de vocês, com grande probabilidade, deve ter cruzado comigo, porque eu passei aí pela escola alemã, culto à ciência, escola normal, PUC, fiz direito, administração, mas dentro dessa posição, acabamos, vamos dizer assim, em última análise, comprando uma fazenda e não uma área para loteamento. O primeiro que nós compramos a Santana. Acontece que, como o pai da dona Meia havia dividido a Santana entre ela e a irmã, Maria Helena, ficou então Santana e Santa Helena. E, por sequência na negociação, ela havia dado um percentual a uma pessoa aí, que é o Lavo, que, vamos dizer assim, esteve conosco, mas já está fora, que, vamos dizer assim, recebeu um percentual. E esse percentual era dentro da Fazenda Santa Helena. E ele veio conversar, porque o pedacinho que ele recebeu era difícil para fazer alguma coisa, e convenceu-nos a participar junto. Nessa condição, olha, eu, apesar dos 80 anos de vida, aprendi que eu não sei nada, e que o importante é você achar quem saiba. E eu falei para a Tereza ainda isso agora de pouco. Nessa situação, vamos dizer assim, apareceu o Emilson junto lá, e eu vi que era alguém que tinha uma visão bastante grande, tinha uma empresa de planejamento urbano, etc. e tal. E como eu não sei nada, eu procurei dentro dessa situação contratar quem sabe. Dentro disso nós tivemos a sorte, quer dizer, fomos buscar lá um professor lá na USP de arquitetura, de planejamento, que é a Casa da Arquitetura, o Luiz Antônio, e fomos pegar um outro infeliz aqui, não sabe muito, mas engana, quer dizer, aí, que é o que vocês acabaram de ver. Uma das preocupações, inclusive na época que foi levada a ele, foi porque Souza estava com várias enchentes, que estava cobrindo todo o pedaço aqui, e havia uma necessidade de ter alguém que pudesse ao menos sugerir alguma coisa. Ele trouxe a sugestão de fazer umas bacias de contenção e, vamos dizer assim, poder espalhar aquela água e usar aquilo como algo, vamos dizer, de contenção do que viesse vindo daquele lado para Souzas, ao menos diminuir a movimentação dentro do Atibaia. Na sequência, eu acho que nós não estávamos tão errados, porque ele acabou sendo levado para secretário, mas daí me perturbou. Porque indo para secretário, o nosso processo parou de andar, porque daí começa a posição. Um já trabalhou 30 anos lá, já chutou um monte de cara, então bloqueia do lado. O outro, vamos dizer assim, é secretário. Mas com isso bloquearam, mas depois de 11 anos, e nós temos a satisfação de ter passado por todos os órgãos, todos os conselhos, todas as agências, sejam municipais, estaduais, e pudemos atender todas essas leis, quer dizer assim, que foram necessárias. Independentemente disso, eu quero colocar um outro enfoque, que é o seguinte: nós não somos empreendedoras. Quando eu comprei o terreno da Dona May, estava lá negociando, a Lite da Cunha estava negociando quem comprou o Swiss Park, quer dizer, que é um negócio que realmente alguém que vem de fora, alguém que está fora, vem comprar, vender e vai embora. Eu não vou sair daqui com 80 anos, eu só vou sair aqui em fumaça porque eu quero ser cremado. Quer dizer, aí já é o outro lado, quer dizer, vou continuar aí. E quem trabalha comigo é a minha família. Eu não tenho... onde fazenda. Não entendi. Nós moramos onde fazenda. E mora na fazenda, sabem o que é APA. E a maioria dos que têm vindo para cá, que são amigos nossos, vem justamente porque sabem que vão morar numa APA. Eles estão procurando um lugar onde, vamos dizer, como ela colocou bem, chega de noite e eles voltam, você pode curtir a fazenda sem luz, quer dizer, não acredito que isso vai conseguir acontecer, que é alguém da Santa Helena que vão topar uma posição dessa, mas ela já está num plano mais alto, é algo que ajuda também nesse aspecto.
Mas a gente tem que aproveitar isso. E eu conheci aqui a Fazenda Santana quando eu tinha 8, 9 anos, que meu pai era sócio remido aqui do Regatas, e vinha de bondinho, e é o bondinho cujo leito atravessa a Fazenda Santana. Dentro dessa posição, vamos dizer assim, eu conheci aquela entrada da Fazenda Santana pela Dom Pedro, linda, que é aquilo que aparece aqui, que eu não deixei mexerem, quer dizer, independente de qualquer arquiteto, até havia um plano para fazer lá junto, eu não deixei, aquela alameda lá é lindíssimo, né? Pena que tem um pedaço dela que não foi mantido, morreu. Mas eu tentei, até pensei em replantar na época, a Dionete, que é amiga nossa e tal, ela falou, isso não adianta. Ela até na época orientou, nós desbastamos várias árvores, porque estavam doentes e se deixasse ia piorar. Mas independentemente disso, isso não pode ser perdido. Quando vocês vêm da Dom Pedro, vocês veem lá tem um portão, são 2 morões. Olha, é um negócio histórico bacana. E eu entrava para lá porque meu tio tinha uma leiteria. Vocês vejam, vocês nem sabem o que é isso, a maioria aqui, viu? Uma leiteria na Barão de Jaguara. E ele vinha buscar. Outra coisa, a leiteria naquela época não tinha porta de correr, não. Era só grade que tinha fechado. Você é nova, não conheceu essa posição. Mas tinha tanto, eu lembro bem, tanto ali na General Osório como na Barão de Jaguara. Eles colocavam o litro de leite pela grade do que tem lá. Então é outra época realmente. Eu digo que, vamos dizer assim, dentro dessa posição, a Fazenda Santana, eu estranho, conversando com a Deise, eu não sei se vocês têm contato com ela, Deise Beatriz foi colega minha, fiz normal junto com ela. Ela era a diretora do Condepac. Deise Beatriz Ribeiro. Eu falei, mas por que não tombaram ainda a casa lá da Dona Meia? Tem muita coisa aí que está em pendência. Aí. Mas eu acho que é algo que deve ser, quer dizer, que você não pode entrar nas coisas dos outros, mas é algo que deve ser incorporado aqui, porque não tem mais nada, isso aqui está encostado na fazenda. Então vamos dizer, talvez, ao invés daquela posição da sede lá, talvez fosse interessante. E é que hoje não pode mais conversar com ela, não sei, a mesa espírita, né? Mas não sei quem está tomando conta. Vai ser o Boldrini, o Sírio e mais 4 outros hospitais. Foi doado para eles. Ah, foi doado para eles? Aí então é mais difícil. Porque se fosse alguém, uma pessoa, seria... Dona Ney era muito segura, mas independentemente poderia enquadrar de uma maneira para poder servir melhor a coletividade do que pura e simplesmente ficar lá. E um outro ponto, se falou muito aí numa passagem, e realmente o grande problema de Sousa, não precisa sentar no Congeapa nenhum, é o problema da entrada de Sousa. Essa pontinha aí, não, vamos dizer assim, tiraram aquela de madeira antiga, fizeram uma nova, mas isso daí já é passado. Isso aí não dá para atender nada, quando entra tudo para e tudo bloqueia. Seria uma outra ponte. Olha, é uma posição meio transitória, mas inclusive tem uma ponte lá na fazenda, atrás da Dona May, que se tivesse daria para ter entrada para o Botânico, dá para dar entrada na mata inteira lá dentro. É uma coisa que não pega aqui, está fora, está do outro lado, o rio atravessa aqui, mas é uma coisa que a Congeapa talvez, porque um outro detalhe, quem constrói uma ponte tem a obrigação de fazer a manutenção, creio eu. Apesar que eu sou advogado, mas agora ela como advogada pode vir já, iniciante. No futuro, ainda faltam 4 anos. Mas começa a pensar se é obrigação de quem construiu a ponte a manter ou não, que hoje lá é intransitável. Aquela ponte está um horror de caída. Não tem condição de passei há anos atrás lá, fiquei com medo de cair no rio. Nem sei como é que a gente não caiu. Mas você passou de carro lá? Não, a pé. Ah, bom. Mas anda a pé lá para o senhor ver. Não. Eu andei faz uns 6 anos e fiquei com medo de cair no rio. E é realmente, aquilo lá precisava ser refeito, como aconteceu aquela da entrada lá do outro lado da... Está fechada, lá do Joaquim. Agora fecharam. Mas essa ponte aí não vai poder ser aberta, porque ela passa no meio da mata, a mata é tombada. Não, mas o grande interesse ali não tem condição. Não, tem uma estradinha dessa ponte que sai no Jardim Botânico. Da ponte, inclusive... Mas aonde ela acaba lá, ela cai dentro da mata. Não, de um lado você vai para a mata, do outro lado, pela esquerda, você sai no Botânico. Se abrisse ali, seria uma passagem, vamos dizer assim, para entrar no Botânico. Mas para abrir ali, você tem que destruir a mata. E aquela mata é tombada. Ela é encostada na mata. Aquela mata é tombada. Aquela mata é nossa, inclusive, também. Quer dizer, dentro dessa posição, ela está tombada, obviamente que não pode fazer nada lá. Agora, dentro dessa situação, eu acho que tem muita coisa que a Congeapa pode nos ajudar. Dando para beber aí uma posição um pouco melhor, e passando aqui,
colocou também essa posição, já definimos que na escritura do terreno vai ter, eu até pensei que estivesse junto, quer dizer, na colocação, mas em separado, vai ter um documento no qual quem comprar o terreno vai se responsabilizar pela manutenção ao redor. Então nós vamos fazer 2 condomínios. Um condomínio que seria esse condomínio fora dos muros, tá? E o outro intramuros, que é o normal que tem aí dentro. O Emilson começou a falar em termos de como dividir. Nós pediríamos para vocês, inclusive, se quiserem nos ajudarem a como fazer essa posição, para realmente criar uma obrigação e não algo assim que você põe lá, assina, faz a cartilha. Eu acho interessante ensinar o que é passarinho, o que é planta. Fala, Sandra. Inclusive os cartórios de imóveis, eles já têm uma orientação sobre essa condição de um morador da AMPA. Eu acho que, olha, talvez fosse uma coisa que a gente possa constar na escritura, sim. certo? Quer dizer, essa é a posição. E aí, vocês é que tem que ajudar. Um outro ponto, que nem vocês com toda razão levantaram, que é o problema, vamos dizer assim, principalmente nas obras, de você ter um fluxo de terra que vai. Mas o Paulo Sérgio já explicou a posição do que precisa ser feito. A nossa ideia é, independente de executar o loteamento, veja bem, nós não somos, eu não entendo nada, vamos dizer, da posição, mas a gente sabe quem entende. A ideia é contratar alguém que acompanhe a obra, independente de quem estava fazendo. Deixa eu só falar também, Fala, a Secretaria do Verde, ela tem um departamento que chama licenciamento ambiental. Até estou sentindo a falta de técnico da Secretaria do Verde, que não veio ninguém. Isso aí eu quero que conste em ata aqui. A Ana Pellegrini já veio até 8h30. Mas então, eu pedi para vir outros técnicos que ficassem até mais tarde. Então eu gostaria que isso constasse em ata. Tinha que ficar a reunião inteira, nós não estamos aqui? E não estamos nem ganhando. Então, e o departamento somos funcionários públicos. Você está aposentada, você falou. Você não mas ganhar. então, mas não está certo. Deixa eu falar. Eu venho, mas esse departamento, para cada lote que for construir, vai ter um licenciamento ambiental na prefeitura, para cada lote. Então, para cada lote vai ser cobrado um monte de requisitos. Mas não é de acordo com a movimentação de terra? Não, é muita coisa. É mais que isso. É muito, não, mas você só tem que tirar esse licenciamento se você for movimentar mais que X ou não. Toda casa precisa ter, todo lote, para qualquer construção tem que ter um licenciamento ambiental e de obra. Cláudia, eu sugiro... Então, nesse ponto vai ter esse... Eu sugiro... Estamos ferrados para aprovar esse monte de coisa que vai cair aqui para a gente. Trabalho hora Você está na comissão? Eu estou. Mas Tereza, eu sugiro que isso seja um anexo que possa ser colocado na escritura. Quer dizer, uma posição dessa, na hora de construir, normalmente no Santa Helena, nós mantivemos lá, inclusive, um arquiteto, uma arquiteta que acompanhava, que orientava como era feita a construção, o que podia fazer em construção, o que se exigia, etc. e tal. Mas eu vou pedir ajuda com o GEAPA, que coloque alguém também para verificar o que está sendo feito. Porque sabe o que é muito importante? Até os corretores, assim, mesmo nessa apresentação, quando se fala em APA, se fala nela dura, entendeu? A apresentação é dura. Porque o Codial, vocês ficam assim, os corretores, nem isso eles sabem. Então é muito importante, quer dizer, quem vai vender? Olha, nós vamos fazer o seguinte, com certeza, quem cuida da parte comercial é o Eric. Mas nós temos uma reunião com corretores. Eu vou pedir para vocês indicarem alguém, olha aí, para essa posição, para vocês, quando nós tivermos, vocês participarem dessa e vocês orientarem do que deve ser feito. Por aí, Tereza? Nós temos uma comissão. Não acha que é o ideal? Que aí vocês vão colocar... Vai valorizar muito mais o lote.